Esse é um projeto da UTF-PR Guarapuava. É um projeto de recursos digitais aplicados ao ensino de matemática. O objetivo desse projeto é produzir videoaulas para aperfeiçoar e auxiliar a compreensão de alguns conceitos básicos na matemática. Os professores coordenadores são professor Michel Teston Semensato, professora Cediane Carmen Lunardi Hernandes. As correções foram feitas pelos professores Michel Teston Semensato, Juliano Gonchorowski, Tatiane Cardoso Batista e Alex Sandro de Castilho. As gravações foram feitas por Gustavo Silva Rodrigues e Gabriel Berton Pereira da Silva. Site de divulgação na web por Luciano Marreiro Abílio. Nessa aula, falaremos sobre funções. É muito importante que vocês saibam essa parte de funções muito bem, porque vocês vão utilizá-la durante todo o curso de cálculo, que por si vocês vão utilizar também mais para frente nas matérias específicas. Então vamos ver qual é a definição de funções. Então, pela definição temos: uma função de um conjunto A em um conjunto B é uma lei que associa cada elemento de A a um único elemento em B. E nós vamos ver isso no nosso diagrama para vocês entenderem melhor. Então nós vamos ter um diagrama de uma função e um diagrama que não é de uma função, para vocês verem a diferença de uma função e de algo que não é uma função. Então temos os conjuntos A e B. Então, para cada elemento de A, nós temos um único correspondente em B, que isso nos caracteriza que é uma função, como diz a nossa definição. Então, percebam, x3 nos leva a y3, x5 nos leva a y2, x4 nos leva a y4, x1 nos leva a y1 e x2 nos leva a y2. Aqui não tem problema que x5 e x2 nos levem a y2, porque na nossa definição nós não temos nada definido de que dois elementos distintos de A não podem nos levar a um único elemento em B. Nós temos que um elemento em A pode nos levar a um único elemento em B. Porém, pode existir dois elementos distintos em A que nos leva a um único elemento em B. Agora, nesse segundo caso, nós temos que não é uma função, porque logo no primeiro elemento, que é o x3, nós vemos que ele nos leva a dois valores de B diferentes. Por quê? Porque x3 nos leva a y1 e x3 nos leva a y3. E isso foge da nossa definição. Nos diz que um elemento em A nos leva a um único elemento em B. E no caso do x3, ele está nos levando a dois elementos em B. Então isso não é uma função. Vamos ver mais uma definição. Se o conjunto C é o domínio da função e o conjunto D é o conjunto de todos os valores produzidos dessa associação, então o conjunto D é o conjunto imagem. Então vamos dar uma olhada nesse diagrama para entendermos melhor o que está querendo nos dizer. Então, se o conjunto D for um conjunto formado apenas por elementos originados através da aplicação dos elementos do conjunto C na função, nós temos que o conjunto D é um conjunto imagem e o C é o domínio. Tá? Nós veremos essa ideia de domínio e imagem mais adiante um pouco, mas isso é só para vocês terem uma noção do que é o domínio e a imagem. Notação. Então, como eu leio e como eu escrevo uma função? Da seguinte maneira: y é igual a f, abre parênteses, x. E como eu leio essa notação? Eu leio dessa seguinte maneira, que y é igual a f de x, onde x é uma variável independente e y a variável dependente. Por que x é uma variável independente? Porque dentro dessa função eu posso assumir qualquer valor para x
que esteja dentro do domínio da função. A gente não estudou ainda o que é domínio a fundo, mas vão se acostumando com a ideia. X pode assumir qualquer valor que esteja dentro do domínio da função, tá? E y é a variável dependente, porque dependendo do valor que eu atribuir para x, eu vou ter um valor para y. Então vamos ver alguns exemplos. Verifique se f de x igual a y é uma função. Exemplo A. F de x é igual a x². Então, é uma função, pois como mostra a tabela e o diagrama abaixo, vamos analisar primeiro a tabela, o mesmo valor para x não leva a dois valores diferentes para y. Então, observem aqui. Nós temos menos 2, que nos leva a 4. Menos 1, que nos leva a 1. 0, que nos leva a 0. 1, que nos leva a 1. E 2, que nos leva a 4. Aqui não importa que menos 2 e 2 nos leva a um mesmo valor. E nem menos 1 e 1 também nos leva ao mesmo valor. Isso não seria uma função se o menos 2 ou o menos 1 nos levasse a dois valores diferentes para y, tá? Então, se nós tivermos um valor de y para dois valores de x, nós podemos dizer que isso é uma função. Agora vamos analisar o diagrama para conseguirmos enxergar melhor. Olha aqui. Para cada elemento de x, eu tenho apenas um elemento no conjunto f de x igual a x². Tá? Eu não tenho dois valores em f de x igual a x² para um valor em x. Exemplo B. F de x é igual a 3x mais 5. Nós podemos dizer também que é uma função. Analisando a tabela, podemos ver menos 2 nos leva a menos 1. Menos 1 nos leva a 2. 0 nos leva a 5. 1 nos leva a 8. 2 nos leva a 11. E, analisando o diagrama, podemos observar também que para um único valor em x, nos leva a um único valor em f de x. Teste da linha vertical. Prestem atenção que esse teste é muito interessante para quando vocês têm um gráfico e quer saber se aquele gráfico é o gráfico de uma função. Então prestem atenção nesse gráfico. O teste da linha vertical, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter o gráfico, tá? E aí vocês vão traçar linhas verticais nesse gráfico, igual eu fiz aqui no meu exemplo, tá? E se essas linhas verticais, todas eu digo, não digo apenas uma ou algum conjunto, eu digo todas que vocês traçarem, ou todas possíveis que couberem no gráfico, tocarem apenas um ponto do seu gráfico, vocês podem dizer que esse gráfico é o gráfico de uma função. Porém, se essas linhas tocarem dois ou mais pontos do seu gráfico, vocês podem dizer que esse gráfico não é o gráfico de uma função. Por quê? Porque, prestem bem atenção aqui. Aqui, essa linha tocou 3 pontos do meu gráfico para esse valor de x. Então, para um valor de x, eu tenho 3 valores em y. E isso não pode. Para ser uma função, a cada valor de x, eu tenho que ter um valor em y apenas. Tá? Então, isso não se caracteriza uma função. Agora vamos falar mais a fundo sobre domínio e imagem. De início, agora vamos falar sobre domínio. Então, uma função pode ser definida algebricamente por meio de uma regra ou lei em termos da variável x do domínio, como nós já vimos nos exemplos anteriores. Nós tínhamos funções algébricas em termos da variável x. Essa regra, no entanto, não define todas as informações necessárias para o entendimento da função sem que seja definido o domínio. Ou seja, para nós termos um entendimento completo e uma aplicação correta dessa função, nós precisamos saber quais são os valores
que eu posso aplicar em x, porque nem sempre eu vou poder aplicar todos os valores reais para x. Na maioria das vezes, nós vamos ter um conjunto restrito de elementos dos quais x vai poder assumir valores. Exemplo: calcular a área lateral de uma caixa. Suponha uma caixa em forma de cubo, com o lado é um quadrado, de tamanho igual a x. Vamos calcular a área desse quadrado, fazendo lado vezes lado. E nós vamos ter, nesse caso, x ao quadrado. Nós podemos escrever a área lateral dessa caixa como uma função, que vai ser f de x é igual a x ao quadrado. E nós sabemos também que essa função está definida para todos os reais. O que é uma função estar definida para um certo intervalo? É quando todos os elementos desse intervalo, quando substituídos no valor de x, vai existir um valor para a f. Então, se essa função está definida para todos os reais, todos os números reais que eu substituir no valor de x, vai existir um correspondente para a f. Porém, como nós já sabemos, o domínio é o conjunto de valores do qual essa função vai existir, do qual eu substituir esses valores e essa função vai existir. Porém, nem sempre o domínio vai ser o conjunto do qual essa função é definida. Nesse exemplo, prestem atenção, não existem valores negativos para x, que é o comprimento lateral da caixa. Logo, o domínio da função é x maior ou igual a zero. Entenderam? Então vocês têm que prestar bastante atenção no contexto da função. Se essa função não estivesse no contexto de calcular a área de um quadrado, vocês poderiam sim dizer que o domínio dela seria todos os reais. Porém, como não existe comprimento negativo, vocês não podem dizer que o domínio dessa função que calcula a área lateral de uma caixa é todos os reais. Então nós temos que dizer que o domínio dessa função é x maior ou igual a zero, por causa do seu contexto. Exemplo: verifique o domínio das funções. Exemplo A: f de x é igual a raiz de 5 mais x. Essa função, então, nós podemos perceber que ela não tem contexto. No enunciado, não trouxe nenhum contexto para nós e nem algo do tipo. Então, o domínio dessa função, eu posso dizer que é os valores de x para o qual essa função é definida. Aonde que essa função é definida? Existe raiz quadrada para números negativos? Não, não existe raiz quadrada real para números negativos. Então, como nós estamos tratando de valores reais, né? Porque quando nós não formos tratar de valores reais, o enunciado vai trazer para nós que não é para tratar somente valores reais, mas nesse caso estamos falando somente de valores reais. Então, o que está dentro da nossa raiz, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então nós vamos fazer 5 mais x tem que ser maior ou igual a zero. Então, isolando x, temos x é maior ou igual a menos 5. Então, a solução vai ser que o nosso domínio vai de menos 5 a mais infinito. Exemplo B. F de s é igual a meio s ao quadrado, onde s é dado em segundos. Esse exemplo, nós já temos um contexto, que é s é dado em segundos. Tá? Nós já vamos comentar sobre ele. Esquecendo um pouco o contexto, essa função aqui, ela está definida para quais valores? Essa função nós podemos observar que ela está definida para todos os reais. Porque qualquer valor real que eu substituir em s, eu vou ter um correspondente para f. Então, eu poderia dizer que o domínio dessa função é todos os reais. Porém, existe um contexto por trás dela, que é
S é dado em segundos. Não existe segundo negativo. Então, como não existe segundo negativo, eu vou ter que o domínio é maior ou igual a zero. Ou eu posso dizer também que o domínio vai de zero a mais infinito. Exemplo C. f de x é igual a raiz de x sobre x mais 7. Nesse caso, nós vamos ter que analisar dois domínios separadamente. Nós vamos ter que analisar o caso da raiz de x e o caso do x mais 7. No caso da raiz de x, nós temos que raiz de x tem que ser x maior ou igual a zero. Porque, como já comentei no exemplo A, não existe raiz quadrada real para números negativos. Portanto, x tem que ser maior ou igual a zero. E, se tratando do x mais 7, nós sabemos que o denominador não pode ser igual a zero. Então, x mais 7 tem que ser diferente de zero. Então, isolando o x, temos que x tem que ser diferente de menos 7. Então, vamos colocar isso nas retas reais e encontraremos a intersecção desses conjuntos. Então, nós temos que, em relação ao x mais 7, ele pode assumir todos os valores menos o menos 7. E, em relação à raiz de x, ele tem que ser maior que zero. Então, os valores que estão na intersecção desses dois conjuntos são elementos maiores ou iguais a zero. Então, o domínio da função é de zero a mais infinito. Exemplo. Encontre a imagem da função f de x é igual a 7 sobre x. Porém, antes de resolvermos esse exemplo, vamos ter uma noção do que é a imagem de uma função. Então, a imagem de uma função são todos os valores do qual f de x pode assumir. Ou seja, nós podemos dizer também que são todos os valores que y pode assumir, se tratando de um plano cartesiano. Porque logo no começo dessa aula, na parte de notação, nós vimos que uma função pode ser escrita da forma y é igual a f de x. Então, nós podemos dizer que a imagem de uma função são todos os valores que y pode assumir. Então, se tratando dessa função, vamos fazer uma análise gráfica. Então, olhando no gráfico dessa função, que é esse aqui que está aparecendo para vocês agora, vocês podem perceber que para valores de y, vocês podem ver que para valores de x positivo, essa função vai decrescendo dessa maneira, e para valores de x negativo, a função vai decrescendo dessa maneira. Porém, vocês podem perceber também que para todos os valores de y, você vai ter um valor relacionado em x, menos para o zero, tá? Porque essa função nunca vai tocar o eixo x. Ela vai sempre se aproximar, se aproximar, se aproximar e nunca vai tocar o eixo x. Então, vocês fazendo uma análise gráfica, vocês podem perceber que a imagem dessa função são todos os valores de y menos o zero. Então, para comprovarmos isso, vamos fazer uma solução algébrica. Então, x é igual a zero não está no domínio, pois não existe divisão por zero. E y é igual a 7 sobre x, que é igual a zero, não está na imagem. Ou seja, y é igual a zero não está na imagem, pois não existe nenhum número que divide 7 e o resultado é zero, tá? Não existe nenhum número que divida um outro número do qual esse resultado da divisão vai ser zero, para todos os casos disso. Porém, todos os outros reais estão na imagem de f, ou seja, todos os outros números reais vão poder assumir o valor de y. Então, algebricamente, temos seja t um número real qualquer, então temos a função 7 sobre x, que é igual a t, que é um número real qualquer diferente de zero, como nós já vimos ali em cima, que
não existe número que divida um outro número que o resultado seja igual a zero. E essa função pode ser escrita dessa maneira, para provarmos que t pode ser qualquer número real menos zero. Então, escrevendo x é igual a 7 sobre t, o t ainda continua sendo da seguinte maneira: ele pode assumir qualquer valor real menos o zero, porque não existe divisão por zero. Então, isso mostra que o t realmente pode assumir qualquer valor real diferente de zero. Então, a nossa imagem vai de menos infinito a zero e de zero a mais infinito. Isso significa que são todos os reais menos o zero. Exemplo B. f de x é igual a 2 raiz de x. Então, vamos para a solução gráfica, porque, como eu já disse para vocês, através da solução gráfica nós conseguimos encontrar o domínio e a imagem da função mais facilmente. E, nesse caso, nós estamos querendo a imagem. Porém, antes de encontrar a imagem dessa função, vamos pegar uma carona e analisar o domínio dela. Essa função, nesse exemplo B, ela não tem nenhum contexto. Porém, para quais valores de x a nossa função está definida? Aí eu pergunto para vocês, não levando o gráfico em consideração por enquanto, porque, óbvio, o gráfico é a cara da nossa função, mas esquecendo o gráfico, fazendo uma análise apenas algébrica, existe raiz quadrada real para números negativos? Não, não existe raiz quadrada real para números negativos. Porém, nós temos que x é maior ou igual a zero, que é o que o gráfico nos mostra. Ele está partindo da origem e está crescendo em x positivo. Então, nós temos que o nosso domínio é x maior ou igual a zero. E agora a nossa imagem, que é o que nos interessa. A nossa imagem, nós temos que vai ser sempre positiva. Por que ela vai ser sempre positiva? Por quê? Porque nós temos 2 que multiplica a raiz de x. Tá? 2 é um número positivo. E a raiz quadrada de qualquer número também vai ser um número positivo. Por quê? Porque, como eu já disse para vocês, não existe raiz quadrada real para número negativo. Então, sendo assim, qualquer raiz quadrada que nós extrairmos aqui vai ser um número positivo. Então, um número positivo multiplicado com um número positivo, temos que é um número positivo. Sendo assim, a nossa imagem vai ser sempre y maior ou igual a zero. Não se esqueçam que o zero também está incluído na nossa imagem, porque no gráfico nós podemos ver que ele sai da origem e, algebricamente, nós podemos observar que se x é igual a zero, y também é igual a zero, porque raiz quadrada de zero é igual a zero e 2 vezes zero também é igual a zero, tá? Então, agora vamos provar, como eu já disse para vocês, que o nosso domínio é x maior ou igual a zero. Então, se já tem uma constante real, vamos fazer 2 vezes raiz de x é igual a t, né? Porque se multiplicarmos 2 por raiz de x, nós vamos obter uma constante real t. E agora vamos isolar x para quê? Para provarmos que x vai ser sempre maior ou igual a zero. Então, isolando x, temos que x é igual a t ao quadrado dividido por 4. E nós temos que qualquer número elevado ao quadrado vai ser sempre um número positivo. Nunca vai existir um número elevado ao quadrado que vai ser negativo. Sendo assim, nós já sabemos que para qualquer t vai existir um x positivo. Tá? Então, todos os x vão ser positivos. E nós podemos dizer que o zero está incluído no nosso domínio, porque
Se substituirmos zero no lugar de t, vamos ter x igual a zero, porque zero dividido por um outro número é igual a zero. Então, isso nos prova que o nosso domínio é x maior ou igual a zero. Ou também eu posso dizer que ele vai de zero até mais infinito. E na próxima aula continuaremos com funções crescentes e decrescentes.